dia, boa tarde ou boa noite, alunos do 7º ano. A gente está na nossa aula 5, fechando essa parte, né, do ciclo de açúcar. Vamos falar sobre o ciclo de açúcar, na verdade. E a aula que vem vocês vão ter a companhia de outro professor, né, que é o Jandir. Vamos compreender um pouquinho sobre o açúcar. Primeiro, por que o açúcar era tão caro? Olha só, o açúcar ele não apenas conservava os alimentos, como ele era muito procurado porque um novo modo de alimentar da Europa tinha começado. Então, os europeus estavam consumindo muito café, eles usavam açúcar. O chá, eles usavam com açúcar. Então, eles começam a ter uma nova dieta, uma nova forma de se alimentar. E o açúcar era muito procurado. Antigamente, eles costumavam adoçar as coisas com mel. Depois, eles descobriram o açúcar feito de beterraba. Só que esse açúcar feito de beterraba, ele não era tão doce, né? Ele não tinha tanto sabor quanto de cana-de-açúcar. E aí, quem levou a cana-de-açúcar ao conhecimento europeu? Os árabes. Os árabes, eu não sei se você vai se lembrar, né, de quando você estudou sobre isso, há um bom tempo já, inclusive, mas os árabes, eles eram grandes comerciantes. Então, eles viviam ali de um lugar para outro e tudo mais. E eles pegaram essa planta, que é uma planta asiática, e começaram a produzir na África, na Europa, eles se expandiram em grande quantidade. Só que, com a Guerra de Reconquista, onde os portugueses e os espanhóis, principalmente os espanhóis, expulsaram isso porque os árabes eram muçulmanos, né? Eles eram da religião islâmica, então eles expulsaram os árabes da Península Ibérica e ali a produção, né, todo o trabalho que os árabes tinham tido na produção do açúcar ficou. Né? E o conhecimento sobre essa produção também. Então, olha só, vamos aos motivos, né? Vamos listar os motivos do açúcar ter sido escolhido. Primeiro motivo que a gente tem é o preço. Né? Era algo rentável, era algo caro. Segundo, o domínio de técnicas de produção. Então, os portugueses já conheciam esse processo. Terceiro, o Nordeste tinha as condições ideais para a produção desse gênero. O clima, o solo, tudo era muito favorável à produção de cana-de-açúcar, certo? A fazenda, né, o engenho de açúcar, ele tinha algumas construções para serem destacadas, como a Casa Grande, que vai aparecer aqui. Normalmente é onde vivia a família do senhor de engenho e agregados, a família era bem numerosa. Embora nos filmes, nas novelas, né, mostra pra gente uma casa grande cheia de luxo, nos primeiros anos não era bem assim, né? Nos primeiros anos era muito caro trazer tudo que se precisava de luxo da Europa. Então, eles dormiam em redes, eles sentavam em esteiras, eles aprenderam isso com os indígenas, né? Mais pra frente começa a ter algum luxo. E se a casa grande não era algo tão luxuoso, eu nem preciso falar da senzala, né? A senzala era um galpãozinho onde os escravos ficavam, em algumas fazendas, inclusive amarrados, né? E eu tô falando aqui dos engenhos de cana-de-açúcar, porque outros lugares que vocês vão aprender no 8º ano sobre o ciclo do ouro, existiam galpões, porões, né, nas casas onde esses escravos ficavam presos também. Então, como é que era essa produção? Eu fiz aqui um esqueminha para vocês visualizarem mais ou menos como é que acontecia. Então, tá lá a plantação de cana-de-açúcar, né? A cana tá lá, foi plantada, cresceu, foi cuidada, tudo mais. Ela era colhida, tudo no braço, lógico. Depois ela era levada para a moenda, onde era esmagada. A moenda, eu não sei se vocês já viram aquele pessoal que vende cana-de-açúcar na rua. Hoje é automático, né? Eletrônico, não, a gasolina eu nem sei. Mas ele coloca a cana e o negócio gira sozinho e já sai esmagada do outro lado, né? A moenda não era assim, ela podia ser hidráulica, acontecer com a água, né, com o movimento da água, ou ser manual, assim como vocês estão vendo, ou tração animal, né, ter carros de boi, ter bois nas pontas. Aqui essa que eu coloquei a imagem são escravos que fazem o movimento para esmagar a cana. Então, o suco, né, a garapa, ela descia como se fosse por uma como é que chama em construção? Uma calha, né? E ela escorria até grandes recipientes, grandes baldes, para ser depois levada para outra tarefa. Fazendas que não tinham moenda, eles alugavam, pegavam emprestado, faziam trocas aí com moendas de outras fazendas. Depois ele ia para a Casa das Caldeiras, então era levado nesses baldes, nesses recipientes da Casa das Caldeiras, onde era fervido. Vocês estão vendo ali vários, como se fossem tachos, né, várias panelas. Ela era fervida, era mexida,
aquele caldo até ele engrossar, virando um melaço. Depois o melaço era colocado nesses pães de açúcar que você está vendo. O pão de açúcar, a montanha Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ela tem esse nome em homenagem a esses recipientes, né? Porque ficava com o formato do pão de açúcar, é um negócio só de açúcar. Colocava ali dentro, então, esse melaço, tampava com um tipo de argila, né, de barro, e deixava algum tempo. Ele endurecia, depois era aberto tipo um buraquinho na parte de baixo, onde descia um suco, um caldo, e aí as impurezas se separavam do açúcar. A gente tinha o melado, o açúcar mascavo e o açúcar mais branco. Ainda não chegava a ser um açúcar bem cristal, como a gente conhece hoje, mas mais ou menos isso. Tudo da cana era aproveitado, então a gente aproveitava desde o bagaço da cana até esse caldinho, né, esse mel que saía quando abria esse buraquinho. Esse mel ele era muito usado para fazer aguardente, cachaça. Por fim, essa parte que endurecia era retirada dos pães de açúcar, levada à casa de purgar, onde dá-lhe porrada nesse negócio para ele quebrar e ficar um farelinho, né? Então olha só, botei aqui essa imagem, esse é o livro de história da EDB, né, que está trazendo todo o processo, né, de como que era, como que são os pães de açúcar, o buraquinho embaixo, que era tapado, depois era tirado, enfim, tá? Para vocês olharem com carinho aí, dá um pause e fica olhando um pouquinho para você imaginar como é que era o processo. No sistema colonial, a gente tinha como mão de obra principal a mão de obra escrava, a escravidão, né? A gente falou disso numa aula. As pessoas em condição de escravidão, eles trabalhavam ali 16, 17 horas num dia e trabalhavam em todo o processo dentro do engenho. Mas não apenas, existia escravidão urbana também, os chamados escravos de ganho. Então a gente não pode resumir eles somente ao escravo rural. A gente tinha na cidade, por vezes, uma pessoa que estava escrava tinha um dom muito grande. Hoje a gente tem como principal herança disso a baiana do acarajé, né? Então chegou lá a baiana do acarajé, ela fazia uns pãezinhos de feijão incríveis e recheava, era maravilhoso. E aí seu senhor ou sua senhora de dentro da cidade falava, olha, seguinte, além de trabalhar em casa, você pode produzir esses pãezinhos, pode vender na cidade e uma parte da produção fica para você. Lógico que a maior parte do lucro ficava com o senhor ou com a senhora, mas isso possibilitava esse escravo de depois comprar a sua liberdade, né, através da carta de alforria. E existiam os escravos de aluguel, então normalmente, por exemplo, o senhor estava quebrado, ele não tinha mais nada, mas tinha, né, o que ele considerava sua propriedade, que eram os escravos. Então ele ia lá e alugava o escravo para outra pessoa temporariamente e ganhava dinheiro com isso. O senhor de engenho, ele controlava toda a sociedade, desde padres, homens bons, que eram aqueles prefeitos, vereadores e tal, e até a própria família. Tudo se circulava em torno desse cara que era o pai, né? Então, por isso que quando a gente fala da sociedade colonial, a gente está falando de uma sociedade patriarcal, onde tudo girava em torno desse cara, desse sujeito, certo? O homem, o pai, era quem determinava as relações, as ordens. Como Portugal era longe e muitas vezes dentro da cidade os representantes do governo eles não conseguiam abranger toda a região, porque eram regiões rurais, eram grandes fazendas. Então o senhor de engenho ele fazia esse papel de aplicar justiça, das questões administrativas. Então ele acaba sendo o grande poder dessa época. Como eu falei antes, no início da colonização, o conforto ele não era um traço forte das propriedades. A gente vai ver isso mudando mais para frente. Alguns escravizados conseguiam comprar sua alforria, sua liberdade, o que nem sempre significava liberdade de fato. Não sei se vocês já assistiram aquele filme 12 anos de escravidão, que se passa nos Estados Unidos, mas é muito parecido. As pessoas elas tinham que caminhar com esse documento e muitas vezes não era respeitado. Rasgava, o cara virava escravo de novo e a justiça não acreditava na palavra dele de que ele era livre anteriormente. Isso é um reflexo de uma escravidão que estava bem enraizada, né? A gente ainda vê isso quando algum cidadão do país precisa andar com nota fiscal dos seus objetos na bolsa para não ser barrado pela polícia e tomado, visto como ladrão. Isso é uma coisa muito séria, isso é uma herança colonial, sem dúvida.
E tinham trabalhadores livres também no engenho, como artesãos e feitores, né? Esses caras, o feitor mesmo, ele controlava os serviços ali dos escravos, então as etapas, o que tinha que ser feito, meta, esse tipo de coisa, era ele que controlava. E artesão, normalmente, a pessoa que fazia ferramentas, né? É importante destacar que algumas coisas eram proibidas de ser feito. Portugal proibia porque você tinha que comprar de Portugal. Então, manufatura em geral não era permitida, oficinas, né, de trabalhadores. Então, só artesanato, né, uma pessoa só dominando todo o meio de produção. A não ser que fosse para fazer tecidos para escravos. Por que, professora? No tecido para pessoa que não fosse escravo, fosse livre, não podia, mas para escravos, sim. Porque, na real, os senhores de engenho, eles não compravam nada para os seus escravos, entendeu? Então, se fosse obrigatório comprar tecido de outro país para vestir seus escravos, talvez esses escravos ficassem até sem ter o que vestir. Né? Uma herança e um reflexo disso que a gente tem, por exemplo, é a justiça do país ter que determinar regras básicas para o patrão não explorar seu trabalhador, porque senão ele vai explorar e pronto. Como salário mínimo, né? Quer dizer que se você tem que pagar pelo menos esse valor. Se não tivesse esse valor, muitos senhores, muitos burgueses e donos de estabelecimentos não pagariam o suficiente para a pessoa viver, né? Isso é muito doido, mas se você parar para pensar, é assim que funciona. E o capitão do mato, que basicamente era o cara que, se o escravo fugia, ele ia atrás, prendia e punia esse escravo de alguma maneira. Os capitães do mato, durante algum tempo, inclusive invadiam quilombos para capturar, né, escravos e revender, índios, enfim. Tá? É importante a gente destacar que a gente tinha como predomínio a escravidão africana, mas não apenas, a escravidão indígena ainda era uma realidade. E aí eu coloquei aqui sobre o pelourinho. Você já ouviu falar do pelourinho? Pois é, o pelourinho lá no Salvador. Porque pelourinho, normalmente, é uma palavra de um lugar onde eram punidos esses escravos. Costumava ser um tronco, era em áreas públicas, ele era preso ali pelos braços e chicoteado. O pelourinho de Salvador, ele era um espaço onde isso acontecia, né? Nas zonas urbanas era assim, mais no centro da cidade, e no interior, nas fazendas, nas propriedades rurais, ficava no meio da fazenda, onde todo mundo, inclusive escravos, assistia. A colônia tinha outras riquezas, como a produção de gado. A produção de gado, a princípio, ela era mais para tração animal do que para alimentação. E aconteceu especialmente aqui no Nordeste. Ela era muito boa porque podia ir entrando, né, para o interior do Brasil. Conforme chegavam, novas fazendas eram criadas, se levava esse gado mais para dentro, ela era móvel. Produção de fumo, que era usado para vender, mas também para consumo. Milho e feijão, né, para alimento, existiam as fazendas. Entretanto, poucas fazendas produziam coisas para comer. Por isso o governo de Portugal, vendo, né, a situação, tudo que era para consumo, para comer, né, comida mesmo tinha que vir de fora. Então criou uma lei referente à produção de mandioca. Então o que aconteceu? Era obrigatório destinar um certo pedaço de terra à produção de mandioca. A princípio, na colonização do Brasil, os colonos só sobreviveram por causa da mandioca. A mandioca a grande fonte alimentícia, era a grande fonte alimentícia dos indígenas, tanto é que eu coloquei aqui uma imagem, né, dos índios, de uma mulher indígena produzindo a farinha de mandioca, e foi o que manteve em pé todo mundo que veio para cá, né, porque não tinha comida, né, se você não plantar não brota do nada, né. Então a mandioca ela serviu para isso, para sustentar todo mundo que vinha para cá, porque veio muita gente. Aí botei essa imagenzinha. Então a farofa, a farinha, né, ela era feita para beiju, tá, tapioca, era comida inteira, né, como cozido e tal, enfim. E para finalizar, a última coisinha aqui, eu vou falar dos comerciantes na colônia. A gente tinha um comércio muito pequeno, como eu falei para vocês, era obrigatório comprar coisas que vinham de Portugal, mas existia o vendedor, o intermediário, né? Que normalmente vendia para quem? Para as senhoras de engenho e para os senhores, para os pequenos trabalhadores livres e tal. Escravo não comprava e era a maioria populacional, então a gente via uma quantidade pequena de comerciantes. Botei essa imagem que vocês estão vendo aí, que é a imagem de Olinda e Recife separados por um rio. Por quê? Olinda e Recife entraram numa treta cabulosa nessa época. Por quê? Vocês vão estudar, né, com o professor Jandir, que os holandeses estavam aqui, viveram em Olinda, desenvolveram a cidade, né, pavimentaram a cidade, eles fizeram um monte de coisa bacana. E eles eram como se fossem
o banco que emprestou dinheiro para os donos de engenho de Pernambuco. E por algumas razões, né, cobrança e uma rivalidade que eles tinham com a Espanha, que vocês vão entender melhor mais para frente, eles teriam que sair do Brasil. Só que eles saíram bem pistola, entendeu? Eles saíram revoltadíssimos porque eles não tiveram seus empréstimos de volta e começaram a competir, produzir açúcar também nas ilhas do Caribe, nas Antilhas, né? E aí os produtores de açúcar de Pernambuco e lá de Olinda se viram numa pindaíba lascada, perdendo dinheiro, crise. Enquanto isso tinha um bairro, Recife, onde tinham pessoas que eram comerciantes, chamados de mascates. E esses comerciantes começaram a ganhar muita grana, muito dinheiro. Nessa época se vendia produtos portugueses, lógico, era obrigatório, mas também se vendia produto pirata, né? Enfim. E eles cresciam, né? Se desenvolviam, enriqueciam. E eles falaram, olha, a gente não aguenta mais bancar esses fazendeiros que estão quebrados. Porque os fazendeiros, eles cobravam muitos impostos desses comerciantes para bancar o que eles já não podiam pagar mais, né? O controle da cidade, qualidade de vida para os moradores ali de Olinda. Enquanto isso, Recife lá, abandonado. E o rei foi lá e falou, não, beleza, vocês podem virar vila, né? E cuidar do próprio dinheiro. E Olinda não curtiu essa parada. Os fazendeiros de Olinda invadiram, teve uma guerra, Portugal teve que intervir, a chamada Guerra dos Mascates. No fim das contas, Recife não apenas continuou com o status de vila, como depois se tornou uma cidade, depois a capital de Pernambuco, né? Enfim, e hoje é muito desenvolvida e elas são bem próximas uma da outra, as chamadas cidades irmãs. Por hoje é isso, espero que tenha sido claro, não tenha ficado confuso. Se ficou, não sei como que a gente conversa, me procura no Instagram, não sei. Um beijo, até mais.